de Frente. Olá, senhoras e senhores, para você que mora em casa, para você que mora em AP, eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente. Aqui nós debatemos política, comportamento e o que os assuntos mais supimpas da rede social. Sim! Supimpa, e eu quero supimpas. Faz quanto tempo vocês não ouvem supimpas? 1972. Olha, 30 anos. Eu sou das antigas, mas essa daí Eu Supimpa. sabia que eu ia desestabilizar essa mesa. batata. Eu sabia. Seguinte, senhor Roma, você tem aquele cunhado, aquela sogra ou aquele parente que você tem que aturar? Isso. Sabe? Você Nem colocou ele em saia Você tem justa. que conviver. Não precisa falar quem que é. Todo mundo tem, todo Pelas mundo tem. expressões, eu já... Tem. Você sim, faz tem. aquele sorrisinho assim. Tem um Então, parente que me ama, mas eu não amo tanto. foi assim. isso que eu percebi, porque eu fiz análise lá do comportamental de Bolsonaro junto ali a Vasconcelos e o Bonner. Perfeito. Boa. E eles fizeram umas caras e bocas assim, tipo... Demais. De tipo, estou aturando aquele parente chato que eu tenho que receber em casa. Como é que você viu? Quem jantou quem ali? Você acha que teve um vencedor? Como é que você viu o debate? Primeiro, foi debate? Foi Não. pergunta? Foi massacre? O Boa, que foi foi aquilo ali? Interrogatório? Eu vou começar respondendo a última pergunta. Pra mim, não foi uma palestra do Bonner e da Renata. Aliás, uma palestra mentirosa. Falando das expressões, né, Ricardo, a maioria das caras de nojinho do Bonner não precisa nem ser um Ricardo Ventura para olhar e ver o quanto ele estava desgostoso. Vamos usar essa palavra educada. O quanto ele estava desgostoso. Falaram mais que o próprio entrevistado. Não perguntaram nada de futuro, só perguntaram coisa do passado. Aliás, eu quero ver como vai ser, né? Aliás, quando esse programa for pro ar, já vai ter sido, né? Nós estamos sabendo já como foi o do Bolsonaro e do Ciro Gomes. Perfeito. E a gente não sabe ainda, nós estamos no passado passando no futuro. É verdade. Então a gente não sabe do Lula ainda. Minha linha do tempo meio confusa, mas a gente já sabe do Ciro. Foi uma entrevista totalmente diferente. O Ciro pôde falar de projetos, pôde falar o que ele pensa para o Brasil, pôde falar com tranquilidade e não foi apertado, tá? Enquanto o presidente Bolsonaro, que em determinados momentos nem de presidente foi chamado, uma baita falta de respeito, porque ele pode estar candidato, mas ele é o atual presidente do Brasil e merece e tem o direito de ser tratado como tal, inclusive com o pronome correto, né? Isso não aconteceu. Falou muito mais Bonner e Renata, e o pior de tudo pra mim foi a mentira. Aquela hora, Ricardo, que eles falaram, eu não falei pra ficar em casa. Não teve fica em casa se puder. Era tudo brincadeira, você me entendeu mal. A gente sabe o quanto comerciante sofreu, o quanto teve gente que faliu o seu negócio por conta desse fica em casa. Aqui em São Paulo, teve comerciante com porta lacrada pela prefeitura. Soldada, né? Soldada pela prefeitura, né? Gente que sofreu muito com essa história do fica em casa e agora não foi bem assim. Foi uma baita vergonha, mas para o jornalismo, de maneira geral, né? Porque não é isso que se faz. E assim, se a gente for analisar o tempo de um de outro, o Bolsonaro, o Ciro falou muito mais que o Bolsonaro, se eu não me engano, entre 6 e 7 minutos. 6, 7 minutos a mais. 6, 7 minutos a mais. Eu vou falar uma coisa pra você, Ricardo, pra você que tá em casa. Eu sou hipnoterapeuta. Em 6 minutos eu consigo plantar uma sugestão na sua cabeça que vai mudar o seu comportamento. Eu desafio você a ter 6 minutos na sua vida e jogar ele fora, como foi jogado o do presidente Bolsonaro. Entendi. Você quer dizer que em 6 minutos daria para fazer bastante coisa, daria... Até porque as conclusões finais foi 1 minuto, né? Exatamente. Então seriam 6 vezes mais as conclusões finais. Mas eu quero perguntar pro Leonardo aqui. Leonardo, Pergunte. você tá elegante hoje, hein? Você achou? Bonito pra bonitinho. caramba. Não, é o frio. Você tá assim, Lista de formas adequadas. Olha, se eu fosse mulher, eu dava em cima de você. Não fala Esse isso. pessoal da esquerda alemã. Não fala isso que eu É o começo. seguinte, eu quero saber assim, já que eu tô falando de elegância, Pois eu não. quero saber o seguinte, eles foram deselegantes com o Bolsonaro por chamá-lo, por exemplo, de candidato? Porque é uma praxe, até ex-presidentes, as pessoas continuam chamando ainda, o presidente, Sim. o governador, o deputado.
se chama-se pela sua última função pública e tudo mais. E ele não estava na última função pública, ele estava na atual função pública. Mas eu quero saber, houve deselegância, houve caras e bocas, ou para você achou que estava tudo bem? Não, foi cá entre nós. Né? Não, que ninguém nos ouça. Que ninguém nos ouça. Não, nem nos ouça. Cá entre nós. Foi uma entrevista absolutamente desnecessária. Né? Tanto da parte da Rede Globo de televisão, quanto da parte do presidente Jair Bolsonaro. Agora, temos presidente, candidato, isso com certeza foi o de menos. Tirando o simples fato do presidente Jair Bolsonaro ser uma pessoa bastante burra, né? Limitada intelectualmente, coitado. E isso não é uma crítica em si, até porque eu tenho muitos amigos de direita que são inteligentíssimos, mas a pessoa, Jair Bolsonaro, é uma pessoa limitada, né? Uma pessoa bastante burra, e ele, coitado, não tem culpa disso. Mas tirando esse simples fator, teve algumas questões com as quais... Você tá pedindo pra tomar uns haters na hora Deixa eles falar. Pode vir, ó. Você tá Deixa ele pedindo, falar. ó. Grandinho cancelado. Me cancele. Depois Deixa ele reclama. falar. Bolsonarista, olha só. Bolsonaristas Deixa me ele cancelem falar. por ter chamado Jair Bolsonaro de burro. Nossa, grande surpresa para o Brasil e o mundo, né? Mas enfim, tirando esse simples fato, a Rede Globo adotou um tom bastante fofo em certos momentos e bastante violento em outros momentos, então foi algo Bastante fofo? Bastante fofo. Qual foi o momento fofo? Não tocou em milícia, não tocou em orçamento secreto, Não tirou a água do Bolsonaro. em cheque pra Micheque, né? Não tocou em vários pontos, mas tirando... Também não tocou nos projetos que ele tem pro futuro, né? Ele só falou esses no pontos, passado. e tirando a burrice intrínseca de Jair Bolsonaro, algumas mentiras, né? Também não é novidade pra ninguém, foram ditas ao longo da entrevista. Né? A primeira delas, que surgiu logo na primeira pergunta, foi a respeito das mentiras em relação a supostos xingamentos a ministros do Supremo Tribunal Federal, que é um dos 3 poderes da República. E o Jair Bolsonaro disse que jamais xingou ministro do Supremo Tribunal Federal, quando é mentira. Ele já xingou o ministro Luiz Roberto Barroso, já xingou o ministro Alexandre de Moraes. Então é esse o primeiro ponto, a primeira mentira. Segundo ponto, ele diz que as urnas eletrônicas não são auditáveis, quando elas são. E entidades como a própria Polícia Federal e todas as instituições da República Federativa do Brasil está forçando participam das auditorias e atestam a legitimidade. Mas para Bolsonaro e a sua patota de extrema-direita, não é. Para a Polícia Federal, para todas as instituições da República Brasileira, as urnas são auditáveis porque, de fato, são. Terceiro ponto. Ele voltou a falar de um ataque hacker ao sistema do TSE no ano de 2018, embora a ação não tivesse tocado nos sistemas de contagem de votos ou segurança das urnas. Outro ponto... Mas teve o ataque de hacker. Teve a tentativa e não tocou no sistema. Ficaram 6 meses lá dentro. Teve a tentativa e não eles chegou... ficaram 6 meses lá dentro. A tentativa por 6 meses e não chegou nem perto. Gente, não chegou nem tentativa. Não chegou nem perto. É a mesma coisa que o ladrão entrar na sua casa, ficar 6 meses lá e ir embora. Peraí, deixa eu te mostrar o que é uma tentativa, o que é uma ação. Segura o papel. Segura o papel. Aqui eu tô tentando tirar o papel de você. Sim. Aqui eu tirei o papel. Mas eles não tiraram o papel. Calma, eles entraram ou não entraram no sistema? Não entraram no sistema. Eles ficaram 6 meses lá dentro. Eles tentaram entrar no sistema. Rapaz, de novo, eles tentaram. Mas, gente, vocês estão espalhando fake. Ó, vamos ter compromisso. Eles ficaram 6 vamos ter meses compromisso com a informação que Outro ponto que eu queria saber. Calma, você tá muito exaltado. Só porque eu falei. Não, fica não, como quantidade de mentiras. Chamar um cara de burro. Quantidade de mentiras. Consegue chamar um cara de burro? Roma, a quantidade de mentiras. A quantidade de mentiras que já Bolsonaro conta é uma coisa impressionante. Quem vai pegar ele? Eu ou a Carla? Calma. A Carla vai pegar ele. Por favor. Calma, mas eu só quero perguntar uma coisa só. Só uma coisa. Leonardo, de verdade, de coração. Pois não. Você sabe que eu te amo, né? Eu também te amo. De coração. Explica pra mim, assim... Eu tô deixando de te amar. Roma, por favor, hein? Não vou dormir à noite. Explica pra mim como que é possível fazer
a auditoria das urnas? Você consegue explicar para mim? Não, porque eu não sou um técnico do TSE. Então você precisa ser um grande técnico para fazer a auditoria. Sim, o TSE não pode ser de uma maneira mais fácil, ou seja, não poderia ser de uma maneira analógica, onde qualquer eleitor, inclusive é constitucional isso, tem que ser de uma maneira que qualquer eleitor consiga entender como o seu voto é processado. Sabia que isso está na Constituição? Sim, pois sabia que isso está na Constituição. Então, se é um técnico muito avançado, você que é um cara inteligente não consegue me explicar, imagina um afegão médio. Então já começa por aí. Agora eu quero chamar a Kátia Secada. Eu quero só chamar a Kátia Secada aqui, ó. Peraí. Eu vou dar minha vez pro Negão, porque ele falou que queria pegar o nosso amigo Léo. Pode pegar, Tá bom, então, seguinte. Pode ser. Mas eu quero perguntar o seguinte pro Negão. Negão, pelo padrão Globo, todo mundo falava assim, né? A TV platinada, né? Já era um padrão tempo, Globo de emissora. Exato. Né? Porque era sinônimo de qualidade. Ditou padrão por muito tempo. Não é essa loucura que aqui o Linha de Frente. Não. Lá você é treta lá, você não vem vestido assim com uma gravata torta. Você entendeu? E nem você fala que ele tá bonito com essa gravata. Exatamente. Então, o padrão Globo de televisão. Eles deviam aguentar ali o tranco e manter o padrão. E dar um tapa de luva de pelica no Bolsonaro, dizendo assim, olha, senhor Bolsonaro, nós queríamos saber do Queiroz. Nós gostaríamos de saber se houve ali uma situação envolvendo você e o seu filho e as milícias. Ou você acha que para o Bolsonaro acabou o padrão Globo ou nem mais existe o padrão Globo de excelência? Eu vou ser bem sincero com você, Ricardo. Eu realmente consigo entender o Bonner e a Renata. Porque assim, eu esperava muito mais. Obviamente o Brasil esperava, o próprio Leonardo esperava também. Todo mundo esperava mais do Bonner e da Renata, esperava que eles não tivessem tão emocionados. Mas na frente deles, tá o responsável por tanta gente pela implosão da Globo. Pela morte era esse homem que estava na frente deles. Na frente deles estava o responsável pela Globo não estar recebendo nada. Muitos artistas hoje estão bravos com o Bolsonaro. Houve um decréscimo, Negão, só para o pessoal de casa saber, de 80% das verbas governamentais em patrocínio para Globo, para UOL, para Terra, para Band, Folha. Então aquele dinheiro duto que tinha, que ficava ali... Não foi cortado, é sempre bom lembrar isso. E para Jovem Pan caiu, viu? No governo Lula tinha mais. Então não vem falar que a gente está ganhando, não. Dinheiro do nosso dinheiro, que poderia estar indo para, por exemplo, para o Auxílio Brasil, poderia para comprar vacina, estava indo para eles. Aí cortou 80%, e aí o que aconteceu, Negão? Aí o que aconteceu que na frente do Renato, na frente da Renata e do William Bonner, estava o responsável por isso. Entendeu? Eu sei que o Jair Bolsonaro foi bem, não foi pelo jeito que ele respondeu as perguntas, eu sei pelo próprio Leonardo. Olha como o Leonardo reagiu. Tá bravo demais. O Leonardo chamou ele de burro. Porque é um homem nitidamente burro. O Leonardo apelou pra xingar o Bolsonaro. Responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas. Responsável pela morte. Responsável pela morte. Responsável. Não comprou vacina quando deveria ter comprado. Não comprou vacina quando deveria ter comprado. A primeira vacina foi dada em dezembro, a gente deu em janeiro, garoto. O Brasil poderia ser referência. E esse homem não comprou quando deveria ter comprado. Até porque não é ele que compra, o Ministério da Saúde. Pera, quanto tempo? Vaca. É nessa hora. Peraí. Vaca amarela. É nessa hora que com as ressalvas ideológicas, o Brasil teve vacina por conta do governo do Estado de São Paulo. Parabéns ao João Dória, que foi o responsável. Com o dinheiro do governo federal. Com o dinheiro do governo federal. Por favor. A vacina foi comprada com o dinheiro do governo federal. Quem compra a vacina é o Ministério da Saúde. Não, a emoção. Eu vou pedir de verdade. Vou pedir de verdade. Vamos com calma. Porque o pessoal que, por exemplo, tá ouvindo na rádio não vai entender ninguém. Leonardo, de verdade, sem gritaria, por favor. Você já não tá conversando, você tá gritando. Não se emocione. Eu tô falando alto, porque eu sou indignado, eu sou brasileiro indignado. Você tá gritando. Então, por favor, senão a gente vai ter que cortar o microfone. Ricardo, só um minutinho. Quer dizer que o Joe Biden... Retira a água dele, que nem o pessoal faz com o Lula. Nos Estados Unidos. Isso é censura, gente, de verdade. Porque quando se fala a verdade... Nos Estados Unidos, onde morreram 1 milhão de pessoas, o Joe Biden foi assassino também? O Joe Biden? O Trump era o presidente quando começou a pandemia. Isso não faz sentido nenhum. E na China? Ele tinha acabado de assumir. O Trump... O Joe Biden Quantos morreram na China? As pessoas mais morreram com o Biden. Quantos morreram na China? O Trump ainda era o presidente dos Estados da América. As mortes aconteceram no governo Vamos voltar aqui. Vamos lá, de novo. As mortes aconteceram no governo Biden. Eu vou concordar com o Negão, porque é o seguinte...
realmente... Você deu sorte que esse assunto... ali, ó. Por favor, esse assunto... A verdade dói. Por isso que eu tô Calma. quietinha. Não, exatamente. A verdade dói tanto que você tá descontrolado, bicho. Eu nunca vi você eu tô assim. incisivo. Não, Porque isso é descontrole. Eu tô indignado. Então, segura a O onda que aí. tem nessa água? Negão, termina o seu Retire a água raciocínio, dele. por favor. E deixa o Negão completar sem interferência, beleza? É bem simples, Não, é bem vamos- simples. como fazem o comigo Bolsonaro, muitas vezes. o Bolsonaro também foi prejudicado nessa entrevista, mas ele não foi prejudicado só pelo William Bonner, ele foi prejudicado porque ali tinha muita raiva. Tinha raiva do William Bonner, tinha raiva da Renata. A Renata não conseguiu se segurar. O William Bonner estava de deboche. Na frente dele está o atual presidente da República. Não interessa de que lado você está, na sua frente tem uma autoridade. Eu sempre... Aqui na casa a gente tem o Augusto Nunes. O Augusto Nunes sempre falou que o entrevistado é a estrela. Não é o entrevistador. Não interessa quem está ali. Perfeito. O seu papel de jornalista é simples. Você faz uma pergunta, Boa, certo? Negão. O entrevistado responde a sua pergunta, você faz uma segunda pergunta em cima da resposta do entrevistado e ele conclui. Se ele deu a resposta que você queria, deu. Se ele não deu, acabou, parte para a próxima. Quem decide se ele foi bem ou mal é o público. O público tem que decidir, não é o jornalista. O problema é que hoje os jornalistas viraram subcelebridades. O jornalista quer lacrar, o jornalista quer o momentinho dele. Às vezes, não sei se é o caso do William Bonner, mas muitos jornalistas estão assim. Muitos estão com suas assessorias tirando aquele cortezinho. Entendeu? Só que o jornalista sério não pode fazer isso. Não é à toa que provavelmente ele deve ter tomado uma comida de rabo e no outro dia ele estava outro com o Ciro Gomes. Beleza, o Ciro Gomes entre os candidatos, eu até concordo com o Leonardo. É o que fala melhor. Se ele fala o que tá certo ou o que tá errado, aí já é outros 500. Mas na hora de falar... Em termos de oratória... o Ciro Gomes é o melhor. Mas o Bonner e a Fátima eram outros. Sem falar, Negão, Vocês só um não adendo, podem só um levar pra adendozinho, emoção. tá? Vou mostrar um Entendeu? videozinho dele falando. Quem prestou super bastante legal. atenção, reparou que os dois estavam com o seu computadorzinho. Isso. E o ponto, o Bolsonaro não estava enfrentando ali o Bonner e a Não, eram Renata, 15 pessoas. Tá? 1 milhão de pessoas ali ajudando, pesquisando, quer dizer... E chamar o cara de burro? Ah, pelo amor de Deus, Leonardo. Deixa eu falar uma coisa Pelo aqui. amor de Deus, Leonardo. Leonardo, eu entendo o Leonardo, porque eu vi as outras páginas de esquerda, eu vi o comentário, porque assim, a gente não pode ficar só na nossa bolha. História é sua bolha. Vá ver o que o pessoal tá falando lá do outro lado do rio, uma coisa que eu sempre brinco. Entendeu? Eu sigo muitas páginas de esquerda, eu sigo canais de esquerda. Todos eles estão com a opinião da do Leonardo pra cima. Eles não estão descascando o Bolsonaro. Estão descascando o próprio William Bonner e a Renata, porque a entrevista foi ruim. Ela não foi ruim só pro cara de esquerda que queria ouvir as coisas que o Leonardo queria ouvir. Ela foi ruim pra mim. Eu queria saber o que o Bolsonaro tá pensando em fazer se ele for eleito, porque essa é a pergunta. O Bolsonaro, o que você está pensando em fazer para a educação? O que você está pensando em fazer para a infraestrutura? O que você está pensando em fazer para a economia? O que você está pensando em fazer? Entendeu? Esse é o certo. E não pesar em perguntas já respondidas. Todas as perguntas que foram feitas, principalmente em relação à pandemia, a CPI respondeu. E sabe como? Não dando em nada. Foi bem assim o que aconteceu com a CPI. Foi o seu dinheiro que foi gasto até umas horas, entendeu? E no final das contas não deu em nada. Por isso o Leonardo tá nervoso. Relaxa, Leonardo. Não fica assim, Leonardo. Não fica assim. Risada de deboche é tipo dos bolsonaristas. Risada de deboche. Quando não se tem argumento, quando não se tem argumento, tivemos uma aula de deboche. Quando não se tem argumento, tivemos uma aula de deboche assistindo o Jornal tentar Nacional. distrair você, telespectador, contra todos os tópicos que eu citei. Tipo, chamar o Bolsonaro de burro, ataques pessoais. Vamos lá, exatamente. Quer dizer, quem começou com o ataque pessoal foi justamente o Leonardo chamando, em vez de atacar a ação, atacou o emissor. Eu já falei pra ele que ele facilita, mas ele não... Quando eu fiz análise comportamental, uma das coisas que me chamou muita atenção foi isso. Os dois estavam ali com o laptop na frente e mais o ponto. E você percebia muitas vezes que o ponto chamava atenção. Estava falando tão alto que ele puxava a cabeça para ouvir mais de forma até atentamente. Né? Então você tinha ali pelo menos... Eu calculo ali pelo menos uma meia dúzia de pessoas para cada um, buscando, fazendo pesquisas e tudo mais. Fala isso, agora fala aquilo. Olha, deixa eu escapar esse negócio. Então, realmente foi uma batalha. Na minha opinião, os dois saíram bem. A Globo mostrou para que veio. O Bolsonaro não é o candidato da Globo. Está muito claro isso. A Globo tem um candidato? Sim. Na minha opinião, as grandes empresas de comunicação já estão derretendo. Todas elas têm um candidato. Não se faz mais... jornalismo nessas grandes emissoras. O que se faz é militância. Elas escolheram um candidato e estão apoiando esse candidato há anos, em detrimento do Bolsonaro. E por quê? E tá tudo bem, porque o Bolsonaro
cortou as verbas e agora viraram adversários. Tanto é que houve ali uma disputa, né? Na hora que o William Bonner fala alguma coisa, ele fala, não, mas isso é fake news. Então houve um pé no peito de ambas as partes. Agora, o que é chato, o que é feio, é que nós realmente não temos mais imprensa. Salvo a Jovem Pan. Sabe por quê? Porque a Jovem Pan põe o Leonardo para ser ouvido. Isso. Nenhuma outra põe. A Jovem Pan põe o Piperno para ser ouvido. Põe. Amanda Klein. As outras não tem. Simplesmente não tem. Não pode falar. Se você não falar o que o editorial quer, você está fora, você está demitido. Agora, o que eu quero saber é justamente... da nossa amiga aqui, jornalista... Carla Secato. Lógico, eu estava apresentando. A nossa amiga jornalista não Carla Secato. Não, Carla Secato, que vai dar essa visão, porque ela foi apresentadora, foi âncora aí durante muitos anos. Como é que você viu isso daí? Carla Secato. Carla Secato. Eu saí do jornalismo e não quero mais trabalhar como âncora justamente para poder me posicionar, como eu nunca fiz na vida, a favor de um candidato que vai impedir que o socialismo volte ao Brasil. O Bolsonaro não era meu candidato, eu não votei nele no primeiro turno. Eu era do Partido Novo, votei no João Amoedo. No segundo turno, obviamente, contra o PT, eu voto em qualquer candidato. É difícil alguém ser pior do que o PT. Eu votei, obviamente, no Bolsonaro. E aí, com esses ataques do STF à liberdade de expressão, a condenação do responsável ali pela Lava Jato, agora do meu amigo, esqueci o nome dele, candidato a deputado federal, o Dallagnol, a devolver 2.700.000 reais para os cofres públicos, sendo que ele não teve responsabilidade alguma. Quando aconteceu aquilo ali com ele, me subiu uma coisa e eu falei assim, bom, como eu já não quero mais ser apresentadora mesmo, não tenho mais vontade de fazer isso, eu vou assumir a minha posição de uma pessoa que foi assistida durante muitos anos por muitos brasileiros que confiam em mim. E vou tomar um lado contra o socialismo, que é o que o PT quer instaurar no Brasil, dessa vez já descaradamente, né, como eles têm falado. A entrevista do Bonner e da Renata com o Bolsonaro, ninguém jantou ninguém. Aquilo ali foi um prato indigesto. Não teve entrevista, foi uma inquisição. Não tiveram respostas construtivas nem destrutivas, porque foi... O Bolsonaro se defendendo, aliás, ele conseguiu segurar a onda, né? E eles estavam completamente desestruturados, os entrevistadores. Eu nunca vi isso numa entrevista, você tá desestruturado. Eu, se fosse entrevistar o Lula, eu ia plácida, como uma profissional, com as perguntas certas. E eu ia querer ouvi-lo, porque às vezes ouvindo a pessoa se embaraça. Eles não deixavam ele terminar. Então, assim, eles foram antiprofissionais, desequilibrados. Foi bizarro aquilo ali. Eu preferi nem ter visto aquela entrevista. Agora, a imprensa sempre fez isso, né? Só que antigamente era de forma velada, né? De ter um lado. Só que ninguém sabia, né? E agora tudo está vindo à tona. O primeiro vídeo que circulou nas redes sociais foi no meu Instagram, eu falando quanto que o governo Lula e o governo Dilma tinham gastado e quanto o Bolsonaro gastou agora. Aí eu fui acusada de fake news por alguns sites de notícias, até famosos. Eu fui desmentir e botei notícias dos sites deles, antigas, que falavam justamente isso. Então a gente vive agora uma quebra de paradigmas e as coisas estão se mostrando, a verdade está aparecendo. E aí eles mostram quem eles são também. Com cerceamento de liberdade de expressão, mandar busca e apreensão na casa de empresários, censurar sites, blogs, perfis no YouTube. A gente está vivendo uma ditadura, uma censura. E o Senado não faz nada, ou seja, todas as casas estão mostrando quem são. Essas eleições são fundamentais para a gente definir o rumo do Brasil para o futuro. Em quem você vai votar para senador, em quem você vai votar para deputado federal e em quem você vai votar para presidente. Agora, se eu fosse responder o Leonardo, eu fico até com pena. A primeira coisa que você falou é que ele falou que ele mentiu, né? Desculpa, para mim canalha não é xingar. Eu falei canalha ontem gravando meu programa do talk show. Canalha para mim não é xingamento. Você é um canalha. Para mim xingamento é filho... não sei o quê, nananá. Aí sim, ele xingou o Barroso, aonde? Saindo de um almoço em Joinville, tinha uma aglomeração de pessoas ali, há muito tempo atrás, que fique bem claro, e ele falou, esse cara é um filho da mãe, porque ele nunca... Não falou isso, falou um palavrão. Mas ele não falou num pronunciamento. Desculpa, isso é pergunta que se faz, foi a primeira pergunta do Jornal Nacional. Você me poupa. Parece assim, né? É um festival de falta de competência. Ô, cara, parece aquele Aí negócio... o Léo fala que o Bolsonaro matou. Você devia ser preso. Porque você está acusando uma pessoa de assassinato. É genocídio. Isso é danos morais. Isso é danos morais. Isso é danos morais. Isso é falso. Esse que eu quero. Não, meu querido, eu não sou Bolsonaro.
Se eu fosse Bolsonaro, teria processado metade desse Brasil. Então você não pode chamar de genocida um homem que é presidente de um país que tem que coordenar 200 milhões de pessoas e a vacina não tinha sido aprovada no mundo. Algumas não foram até hoje. Você imagina, Leonardo, se as pessoas que tivessem tomado vacina morressem? Algumas são... O responsabilizado seria o Bolsonaro. Você sabe o que é coordenar um país, Leonardo? E quantos tomaram Ele vacina? estava com medo de liberar a vacina porque ninguém sabia se era eficaz. Por isso que muitos países, como o Canadá, nem chegaram a vacinar metade do que o Brasil vacinou. Só que, por pressão da oposição, da esquerda, dos grandes mídias brasileiras, quem trouxe a vacina para o Brasil foi o Ministério da Saúde. Foi o Dória. Sim, com dinheiro de quem? Cara pálida. E a vacinação no mundo começou em dezembro, a gente deu em janeiro no Brasil. A revelia do presidente, sim, ele não tomou vacina, sempre deixou isso claro. Ele é uma pessoa, ele tem direito, ele não matou ninguém. Essa acusação é mentirosa. E se for genocida, então os Estados Unidos é mais, porque lá morreram 1 milhão de pessoas. Então parem de fazer militância política, porque já está uma vergonha o que a mídia está fazendo nesse Brasil. E eu não sou mais jornalista e apresentadora, acabei de rasgar meu diploma. Não. Eu sou uma cidadã indignada que, graças a Deus, tenho espaço numa emissora e nas minhas redes sociais, enquanto não forem canceladas, de falar a verdade e falar para a população. Boa, é isso aí. Sabe o que acontece? Eu fico assim, muito, assim, porque o Leonardo, de verdade, ele é uma pessoa inteligente. Às vezes, e ele é, de verdade, tá igual o Leonardo, tem muitas pessoas replicando algo que não é verdade. E é dito tantas vezes para justamente desestabilizar. Desestabilizar. Tirar a estabilização. Tirar a estabilidade do governo por si só. Quer dizer, no meio de uma pandemia, né, no meio de algo que ninguém sabia como que curava, eu fui curado com um tratamento precoce. Eu fiquei com o pulmão atacado 60%. E eu fui vacinada. Agora, tudo vamos bem, lá. Olha que interessante. Eu sou a favor da ciência, tudo Deixa bem. eu só explicar um pouquinho qual a diferença, né, de verdade, o que é o genocídio. O genocídio, você tem que ter a intenção. Você sabe quem eram os curdos, Leonardo? Sim. Quem eram os curdos? Lá na região do Iraque. Isso. Então vamos lá. O Saddam Hussein praticou genocídio com os curdos porque ele bombardeava a região dos curdos. Ele deixou as pessoas sem comer lá naquela região. Você sabe o que aconteceu na Ucrânia? Quando a Rússia, a União Soviética virou comunista? Sim, com Stalin virou um genocídio na Ucrânia. Foi um genocídio, porque eles não deixaram aquelas pessoas se alimentarem. Eles mataram com intenção. Slobodan Milosevic, já ouviu falar desse cara? Eu anotei o que é genocídio, ó. Extermínio deliberado de um povo por razões étnicas, militares, religiosas, Agora vamos lá, olha culturais. que interessante. Quando um presidente, e não só um presidente, um governo, porque não é uma pessoa só, tem um ministério, tem todo um trâmite que você tem que fazer para aprovar, para comprar e tudo mais. As pessoas acham que é passar um Pix, comprar e receber. Tudo tem trâmite, tudo tem uma liturgia do cargo. Imagina que em agosto já estava separado R$1 bilhão para comprar vacina. Em agosto já estava separado R$1 bilhão. E falar que o cara é genocida? Depois, os primeiros países vacinaram em dezembro, sendo que foram países produtores. Um dos primeiros países a não ser produtor de vacina a vacinar foi o Brasil. Exatamente. Em menos de 60 dias. Agora, falar que isso é deliberado Mao Tse-tung e falar matou 80 milhões de pessoas. Então tem que tomar... A gente tem que esclarecer a população que genocídio é uma palavra muito forte. Muito feia. É uma coisa deliberada e não pode ser jogado na política para simplesmente catar a cadeira daquele personagem. Quer catar? Joga com as regras do jogo, joga com a Constituição, joga falando a verdade e não criando situações que a gente sabe que não é verdade pela história, inclusive, do mundo. Então, acho que é muito feio. Eu quero 1 minuto de cada um. O que você achou do Ciro? O Ciro, como a gente estava falando, ele é um excelente orador, né? Fala muito bem, fala com propriedade, tem postura, falou calmo, teve folga para falar o que ele queria, né? Teve muita folga para falar o que ele queria, tranquilidade. Descobri que era 15 segundos, viu, Roma? 15 segundos. Eu acho 15 segundos, cara. Como você define o Ciro Gomes? Do ponto de vista de entrevista, ele foi bem. Ele foi entrevistado. Cara Secato, 15 segundos. Não assisti,
Como eu falei aqui outra vez, não assisto Ciro Gomes, não vou assistir Lula porque não tenho estômago. Agora, a carinha de bonzinho que Ciro Gomes fez na Globo não faz em outros vídeos em que ele agride, xinga mulheres, bate nas pessoas, que eu estou preparando para publicar no meu Instagram. Perfeito. Leonardo, 15 segundos. Ciro, como sempre, foi um excelente orador. É um dos maiores oradores da política brasileira atualmente. Quero mandar um abraço e continue firme. Continue firme, Ciro. Continue firme. Tá me e todos aqueles Leonardo. que defendem a democracia. 10 segundos, negão. Ciro Gomes não foi sabatinado, Ciro Gomes não foi entrevistado, Ciro Gomes ganhou um Papo de gato bola. Depois de desestabilizar essa mesa, né, senhor Leonardo, consegui falar, eu com meu problema de dislexia, sabe que eu tenho dislexia, né? Sério? Troco as letras. Ele vive jogando essa carta. Não, é sério. Eu troco B, eu troco VF, Kátia eu troco Secato. BP. Kátia Secato. Não, eu troco o nome, é impressionante, mas depois de ter essa mesa desestabilizada, né, voltamos à normalidade. E eu quero saber o seguinte, negão, você ainda está com medo que um carro preto bata a tua porta às 6 da manhã? Pra você ver, eu vivo falando isso, mano. E olha que eu sou pobre, imagina os bilionários, o que tá acontecendo? Porque foi exatamente isso que aconteceu, negão. Foram bater na porta dos maiores bilionários desse país. Ele é careca, avisei, negão. E o cara é careca. Careca também, ó. Agora vamos lá, eu quero ler algumas coisas. O que acontece? A Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes, das pessoas que pediram, né, para que o STF fizesse alguma coisa foi o Randolph, para variar, porque o Guilherme Amado, lá, colunista do Metrópolis, ele colocou o seguinte, né? Empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito. E e colocou vários prints de conversas de WhatsApp. Aí agora eu vou ler para vocês alguns prints para você depois começar a comentar e todo mundo. Prefiro o golpe do que a volta do PT, 1 milhão de vezes, e com certeza ninguém vai deixar de fazer negócio com o Brasil, como fazem com várias ditaduras do mundo, disse o Cury. Quero ver o STF ter coragem de fraudar as eleições após um desfile militar na Avenida Atlântica, disse o Ivan. No dia 7 de setembro está sendo programado para unir o povo e o exército, disse o Morongo, lá da Mormai. Agora, o pior de todos é esse aqui, ó. O empresário Alfredo Barreira, dono do grupo Coco Bambu, e eleitor público de Bolsonaro, também respondeu a mensagem de Cury com a figurinha de um rapaz aplaudindo. Gente, de verdade, isso é um conluio. Conciliábulo. De verdade. Eles vão invadir o Congresso. É um conselho. A prancha da Mormai. As pessoas aplaudiram. Tinha um que fez, é nóis. E aí? O Hang nem falou. Faltou uma fala. E ele nem Não, falou. nem participa Leonardo da falou que conversa. faltou uma fala. Faltou Qual uma foi? fala, não. Qual Essa que é? é importante. Vamos lá, vamos lá. Ressaltar. Do senhor Cury. Vamos lá. Também. Prefiro golpe do que a volta do PT. Isso. Ele 1 falou. milhão de Ele vezes. leu. Eu li a primeira. Olha É só. a primeira que ele Eu li, leu. foi a primeira que eu li. Isso é um conteúdo Gente. criminoso. Que isso? dizer. Isso é WhatsApp? opinião. Que isso? Isso Não, é um WhatsApp conteúdo... privado? Não, peraí. Cala a boca, mesma- meu irmão. O mesmo pessoal que Para. defende golpe e manifestação e o Bolsonaro diz que é liberdade de expressão, isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Isso aí Imagina, crime, Leonardo. Liberdade de expressão que tem crime, limite. Leonardo? Prefiro golpe, ele não falou eu vou dar um golpe. Não, tem um monte de Leonardo, louquinho, manifestação. Ele Tem um monte. expressou Tem um o monte. desejo Você é dele. Sou um Peraí, jurista gente. em formação. Tá Peraí, explicado, cada um- tá Jurista em explicado. formação. Vamos lá. Um jurista em Vamos lá. formação. Tá Não, explicado. Vamos lá. Jurista em formação. Primeiro, Você é, ué. exatamente isso que eu ia falar. Quando eu falo preferir, eu não estou dizendo eu vou fazer. Eu prefiro isso àquilo. Então, é a emoção da pessoa. Está dizendo, eu até prefiro abraçar o diabo do que estar do lado que do o Lula Leonardo. ser eleito. Você entendeu? É cada É uma malabarismo. preferência, é uma figura de linguagem, ou até mesmo, olha que loucura isso, eu prefiro estar na ditadura sem direitos do que estar com o Lula. É isso que ele quis dizer. Agora, negão, eu quero que você exponha a sua visão sobre esse... Era para tamanho de... o Luciano Hang perder as contas dele. Já perdeu no Twitter, já perdeu no Facebook e agora perdeu de novo no Instagram com 5 milhões de pessoas. Pegaram o Ou celular seja, do não é cara. qualquer pessoa, é uma pessoa representativa do povo. Porque tem 5 milhões de pessoas que seguem o que essa pessoa diz. Vamos lá, negão. Imagina eu estar numa conversa assim com alguém e falar assim, caramba, mano, o pessoal uma vez assaltou o Banco Central, né? Pô, que legal isso daí que eles fizeram. É só um comentário que eu fiz no privado. Eu não fiz aqui na Jovem Pan pra todo mundo ver. Eu não saí na rua e gritei
a minha opinião. Eu fiz um comentário no privado. Aí alguém vai lá e pega o meu comentário e fala, ó, esse cara aqui tá doido pra assaltar o Banco Central. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Era uma conversa no privado, era uma conversa privada e era uma conversa que não tinha conluio nenhum. Era uma conversa de pessoas que estavam expressando as suas opiniões. Vamos ser sinceros, eu quero falar com você, não quero falar nem com você que defende o Bolsonaro. Eu quero falar com você que está do lado do Alexandre de Moraes, que acha que o ministro está certo. Agora pensa comigo. Se eu pegar o seu celular agora, você que acha que isso sim era motivo para prisão, que eles fizeram coisa errada. Se eu pegar o seu celular, não vai ter alguma coisa chamando o Bolsonaro de alguma coisa? Não vai ter você xingando? Não vai ter você falando um monte de besteira? Ah, vai. É a mesma coisa. Eu não posso Certamente falar. vai. O Leonardo vai. no programa de hoje, ele disse que o Bolsonaro... Como é que você falou? Não, ele não chamou o Bolsonaro de genocida. Ele não usou a palavra genocida, isso é certo. Matou. Ele falou que o Bolsonaro foi responsável por todas as mortes. Agravou e foi responsável por centenas de milhares de mortes. Você vê? Agravou e foi responsável por centenas de milhares de mortes. E eu acho que ele tem totalmente liberdade de falar isso. E nós estamos num programa para milhões de pessoas. Na televisão. Nós não estamos num escondidinho, nós não estamos num quarto secreto planejando um novo golpe contra o Bolsonaro. Não, nós estamos aqui falando pra você ir de casa. Eu acho que a liberdade de expressão do Leonardo fala isso. Tanto que eu nem recrimino o que ele falou. Ele falou, eu não concordo, vida que segue. Eu dou meu ponto, ele dá o ponto dele, acabou. Isso é democracia e liberdade de expressão. No caso deles, eles estão numa conversa privada e não estão planejando. Não estão falando assim, quer saber, eu vou pegar o dinheiro da Mormai, o lucro desse mês e vou comprar de AR-15. Aí vem o Luciano Hang e fala assim, quer saber? Deixa que as bombas eu compro. Eu tenho mais dinheiro, eu vou comprar de granada. Aí vem o outro e fala, não, eu vou comprar tanque, quer saber? Eu vou chamar aqui uns milicianos e tal e nós vamos fazer assim. Não, é só assim, eu concordo. Eu discordo, prefiro isso do que aquilo, eu não aguento mais, e tá osso. Deixa eu explicar outra coisa pra você, e agora quem tá falando é o Alessandro, que já foi em várias manifestações. Várias. Entendeu? Várias. Toda manifestação tem um grupinho que diz assim, que quer a volta da ditadura, que eles não chamam de ditadura, eles chamam de regime militar, que é intervenção militar, mas eu chamo de ditadura. Porque a partir do momento que só um vai falar, o resto vai ouvir, é ditadura. Mesmo que você saia bem nessa ditadura. Toda vez tem esse grupinho. Que é mas sabe, não, é desse tamanho. Pequenininho que eu tô falando é 1% comparado à manifestação inteira. 3 veinho. Entendeu? Que fica bravo quando você fala no meio do discurso do cara. Eu já tomei essa comida de rabo também. De eu tá falando e a senhorinha fala, respeito. Entendeu? Ainda mandava ficar quieto ainda. Mas é normal. No pessoal de esquerda também tem o pessoal que quer também essa mesma ditadura, só que armas também. Exatamente. Do proletariado. Também é normal, é a liberdade de expressão deles. Quer dizer que eles vão pegar nas benditas das armas e vão fazer? Não vão, porque o PT ficou aí 12 anos no governo e não fizeram. Chegaram até a ameaçar. Quando a Dilma estava para ser deposta, teve o líder do MST, salvo engano, que falou, não, que pegaremos em armas. Pegou? Não pegou. E ele disse isso para todo mundo ouvir. É uma conversa privada, certo? No final das contas, na minha opinião, na opinião do Alessandro, ninguém tá nem aí se eles estavam com essa conversa privada ou não. O esquema do pessoal é derrubar, não o Bolsonaro. Que isso fique muito claro. Eles querem... Eu até acredito que o Bolsonaro vai vencer as eleições porque eles precisam derrubar o bolsonarismo. É uma coisa muito diferente. Porque vamos supor, o Lula é eleito, o Lula vai tomar lapada todo dia. Se vacilar, ele vai ter uma manifestação por mês na Paulista. Já o Bolsonaro, não. E o bolsonarismo hoje, eu até não gosto de usar essa palavra, porque nem todo mundo é bolsonarista, mas vota no Bolsonaro, mas vamos lá, entre aspas, o bolsonarismo hoje só está preocupado com a eleição do Bolsonaro. Ninguém está se preocupando em eleger deputado, ninguém está se preocupando em eleger senador, ninguém está se preocupando em eleger... Governador ainda está se preocupando um pouco, mas o que manda nesse país hoje é deputado federal e senador. É isso que manda nesse país hoje. Entendeu? Mas você precisa derrotar o bolsonarismo, você precisa derrotar as pessoas que estão ao lado do Bolsonaro, é simples assim. Entendeu? A gente conversou outro dia sobre o que aconteceu com a Dilma. A Dilma não foi deposta só porque ela cometeu alguns erros, ela foi deposta por incompetência, mas para ela atingir o nível de incompetência dela, ela não manda sozinha, ela não é ditadora. Significa que ela não tinha um Congresso ao lado dela também. É a mesma coisa, querem fazer a mesma coisa com você. Querem que o Bolsonaro seja eleito com um Congresso que hoje ele já não tem maioria. Hoje, você aí do outro lado que fica toda hora ouvindo que ele é a tchutchuca do Centrão, ele não tem pra onde ir. Ele é o Centrão ou a ditadura, é simples assim.
Entendeu? Então, isso que estão fazendo hoje não é só para derrotar, porque eles estão preocupados. Nossa, o dono da Mormai falou, mandou uma carinha aplaudindo. Não, a questão é a seguinte, filho, precisa derrotar o bolsonarismo. Vai na página do Guilherme... Não, só para terminar, eu preciso falar isso. Preciso falar isso em rede nacional. 5 segundos. Vai na página do Guilherme Boulos, vai na página do Fernando Haddad, vai na página do pessoal de esquerda e você não vai ver nenhuma das besteiras que o Lula fala. Na verdade, às vezes eles nem compartilham o Lula. Eles estão fazendo uma campanha totalmente diferente. É uma campanha de quem quer ser eleito, certo? O Lula, nesses discursos doidos dele aí, que ele fala um monte de coisa, será mesmo que ele quer ser eleito? Ou ele só está se esforçando para eleger deputado e senador? Porque esses sim estão fazendo campanha de verdade. Seguinte, Leonardo, eu sei que hoje você está exaltado. Não, estou indignado, não estou exaltado. Veio até com... O Negão tá aqui. Estou indignado. Boa, Negão. Uma casaca bonita aqui. Muito bom. Seguinte, deixa eu fazer uma pergunta muito importante aqui pro Leonardo. Leonardo, de verdade, eles foram tratados como terroristas, como criminosos, pessoas que precisavam ser investigadas. Naquele grupo de WhatsApp, você deve ter lido os prints ali das mensagens. Você acha mesmo que ali era uma célula criminosa elaborando um golpe ou era um grupo de empresários, amigos, trocando uma ideia sobre a política e o que seria o de menor dor em relação à governança desse país? Vamos lá. Primeiro ponto. O Negão comentou que vira e mexe, ele comenta alguma coisa em um grupo de WhatsApp ou entre amigos, de forma privada no WhatsApp, que aqui em rede nacional, por exemplo, não caberia. Tá? Acontece que a gente não está falando do Negão, não está falando do Grandini, não está falando do Ricardo, não está falando da Carla. A gente está falando de bilionários. E não é em real, não é em dólar. Luciano Hang, por exemplo, mais conhecido como o velho da van, ele está na lista de bilionários da Forbes. Esse cara tem pelo menos $1 bilhão em patrimônio. 4 bilhões e meio de dólares. Você sabe o que são 4 bilhões e meio? Eu não sei. Não é demérito, então, né? Não é demérito. Mas a gente está falando da elite econômica do Brasil, reunida num grupo de WhatsApp e omitindo emitindo vontades e opiniões com as quais nós devemos preocupar, porque se trata da elite econômica do Brasil, e não do Negão, do Ricardo ou do Grandini. Então esse é o primeiro ponto. Tinha falas golpistas? Essa fala do Cury é uma fala golpista. Ok. É uma fala golpista. É uma fala golpista. Ponto. Segundo ponto. Busca e apreensão na casa desses empresários. Discordo totalmente. Por quê? Porque eu sou coerente. Porque isso é ilegal. Essa busca e apreensão foi ilegal. Com todo o respeito que eu tenho ao ministro Alexandre de Moraes, que até o presidente Jair Bolsonaro também vem mantendo respeito, vem trocando afagos, ambos. E com todo o respeito que eu tenho por ele, essa busca e apreensão foi ilegal. Nesse caso, não poderia haver uma busca e apreensão dessa forma na residência desses empresários. Agora, o teor das falas são golpistas? São golpistas. Não é como se fosse o Negão, ou o Ricardo, ou o Grandini num grupo privado de WhatsApp, emitindo vontades. Não é igual, porque é elite da elite econômica do Brasil. Ponto. Mas, Leonardo, eu tenho quase 1 milhão de seguidores. Minha voz chega longe pra caramba. Por que não é a mesma coisa? Mas vamos lá. A gente tá falando de 4 bilhões. Hoje o Negão tá demais, hein, Negão? Eu tenho quase 1 milhão de seguidores. Essa mesa é sua. Hoje o Negão tá demais. Porque tá vendo onde tá o erro? Se fosse os caras falando assim, gente... É uma retórica se acontecer, se fosse assim, é o bem contra o mal, é o rico contra o pobre. Fosse assim, gente, vamos supor que esse grupo fosse a gente aqui, ó. E aí a Carla falasse assim, Negão, é o seguinte, ó, não quero o Lula no poder de novo, nós vamos tomar esse Brasil. Aí você vai lá e fala assim, Leonardo, tá, mas se vamos tomar, vamos planejar direitinho aqui, porque a gente tem que começar por aqui. Falar com as Forças Armadas, aí eu vou lá e falo assim... 4 pessoas, porra. Isso, aí eu vou lá e falo assim, eu financio. Eu sou o cara que financio. O Ricardo vai lá e fala assim, eu vou contatar não sei quem, não sei quem. Viu? Mas isso eu quero puxar, deixa eu puxar pra Carla. Nisso, precisa partir do pontapé de ter uma vontade. De ter uma vontade pra chegar nisso. Eu não tô dizendo que é uma célula criminosa. Não é uma célula criminosa. Não, haveria busca. Não é uma célula criminosa, mas é preocupante e sim, são falas golpistas. Porque, olha, vamos lá. Carla,
Carla Ceccato, Oi, vamos lá. Querido, tá difícil, viu? Não, hoje tá muito doido isso aqui. O clima está pesado. Essa semana tá Depois que ele veio com essa casaca aqui, ó. Você viu? O clima tá pesado com essa casaca aqui. Olha, vamos lá. Gente, vamos botar, tipo, razão. Vamos pensar Exatamente. de uma coisa assim simples. Exato. Gente, era um grupo de WhatsApp. Onde um ainda falou assim, olha, eu vou botar bandeirinhas do Brasil no meu shopping. Cara, isso é uma fala golpista? Teve o celular confiscado. Olha, eu prefiro muito mais o regime do exército, o regime militar, do que o Lula. Gente, é uma preferência. São metáforas. Uma preferência golpista. Não, que decorre de um golpe. Não. Golpe, prefiro golpe. Prefiro golpe. Qual é o problema de ele querer um golpe de Estado? ele Que tá isso é dizendo- anticonstitucional. Ele tá dizendo pra ele. Ele não tá Ele tá dizendo pra ele, entendendo. Leonardo. Pra ele é melhor. Leonardo, Pra ele tá ele é dizendo melhor. pra ele. Você não acha que o eu Bolsonaro é um prefiro. assassino? É a sua Primeiro que eu É não a usei sua a palavra opinião. assassino. É a sua Como não? Você opinião. falou que matou Você falou que ele pessoas. matou um monte de gente. Eu não usei a palavra Carla, assassino. vamos lá. Você com a palavra. Vamos lá, eu com a palavra. Eu sou uma pessoa que eu adoro a lei. Adoro a lei. A lei deve ser a base para tudo que é feito ou determinado pela justiça. Por isso que o Alexandre de Moraes está completamente errado. Eu fui na lei 14.197, que é a lei contra o Estado Democrático de Direito, foi criada ano passado, 1º de setembro de 2021. Procurei nessa lei aonde dizia que era crime você falar num grupo de WhatsApp entre amigos que você prefere Lula ou Bolsonaro, que Bolsonaro é fascista, que o Bolsonaro chuta a cabeça do Bolsonaro. Não tem. O que poderia ser é, artigo 359L, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o poder. Isso é um golpe. Isso é Perfeito. golpe. Eles fizeram isso? Não. Pois bem, De maneira o ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, disse que a operação da PF viola a liberdade de expressão. Palavras do ex-ministro. Para defender a democracia, não podemos colocar em terceiro plano a liberdade de expressão. Esses cidadãos sequer têm prerrogativas de serem julgados pelo STF. Isso um ex-ministro do STF. Não é a Carla que está falando, não. Outra frase. Quero viver em um estado em que as óticas diversificadas sejam respeitadas. Gente, sem brincadeira. Se o STF ficasse em São Paulo, o Alexandre de Moraes já estava deposto, impeachmentado. Se o Senado ficasse em São Paulo, Rodrigo Pacheco já teria sido imprensado na parede para julgar os dezenas de pedidos de impeachment a alguns ministros do STF. Brasília foi construída no governo de JK, 50 anos em 5. Por quem? Projeto de quem? Oscar Niemeyer, 2 socialistas comunistas. Eles colocaram ali, eles longe da gente, porque o povo não consegue ir lá, bater na porta e reclamar. Nós estamos vivendo, sim, censura. Pois bem, eu fui no Instagram dessa moça aqui, Taméa Danelon, nem conheço ela. E ela cita várias coisas que foram... Comentarista da casa, inclusive. Ah, é? Cheguei agora, não te conheço, desculpa. 10 pontos sobre a operação. Os empresários não têm foro privilegiado do STF, logo não poderiam ser investigados ou julgados pela corte. Ponto 1. Segundo, o ministro Alexandre de Moraes seria uma suposta vítima. Assim, estaria impedido para ser relator do caso. Já começa com 2 casos que já não podia ter feito. 3. Os supostos crimes estão sendo investigados em inquérito ilegal, pois foi aberto de ofício pelo STF, sem pedido da polícia ou PGR, com violação do sistema acusatório. E ela continua até o 10. Se vocês quiserem ver, entrem no Instagram dela. As conversas privadas foram obtidas de forma indevida, com violação da intimidade, protegida pela Constituição. Logo, seria uma prova ilícita. São tantos erros jurídicos que hoje eu entrei no Instagram e marquei vários senadores e falei, vocês não vão fazer nada? E aí um dos senadores me respondeu, o que eu achei muito bacana. Eu até postei no meu stories, o Eduardo Girão, do Podemos. Sabe o que ele me falou? Ele falou o seguinte, Carla, eu inclusive já impetrei um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. É que nem todos da casa pensam como a gente. Rodrigo Pacheco foi eleito senador por Minas Gerais, por 3.600.000 pessoas. Essas pessoas que votaram nele, por favor, cobrem dele, porque o Brasil está indo para o buraco. Sem liberdade, não há democracia.
É o que eu tenho mais medo, sabe por quê? Olha que, não, se você destacar... É assim que começa, né? Roman, É assim que começa. Olha que loucura. É assim olha, que eu vou começa. ler dois Já aqui, começou. que é impressionante. O Molina, que é um dos empresários, ao comentar a notícia sobre a explosão de um artefato com fezes humanas em um ato lulista no Rio de Janeiro, ele escreveu: é totalmente desnecessário, não vai faltar muito para o Alex Skinhead, Sim. Xandão, Sim. decretar isso como um atentado terrorista com arma biológica. Até piada eles estavam fazendo. Gente, uma célula terrorista, uma célula golpista. Tem figurinha, não vai falar tem que risada. tem figurinha. É bizarro. Não vai falar que tem bandeirinhas. Não, Ninguém peraí. pode- ninguém pode fazer um ponto. Não, Roma precisa falar. E aí, um outro... E pra piorar... Porque o Ang, vai vendo, o Ang nem na turminha nem a patota ele tava. Ele nem falou do golpe. Olha o que Nem falou. o próprio colunista disse. Nem só de ataques, entretanto, vive o grupo. Por exemplo, o dono da van, depois de reeleger, ele dizendo, depois de reeleger o Bolsonaro, o país deveria eleger o ex-ministro Tarcísio de Freitas para o Planalto até 2026 e depois reeleger em 2030. Não falou nada de golpe. Aí não terá mais espaço para vagabundo. Cara, onde está o golpe? E aí, ô Romão? Exatamente. Fica difícil eu falar alguma coisa depois do Negão, depois da Carla, né? Eles conseguiram... de você não, Léo, que hoje você tá... Eu sei que não. Hoje você tá diferenciado. Aqui é passa pano. Hoje só você passa tá pano. diferenciado, Só tá? passa pano. Hoje você tá defender o diferenciado, direito à tá? liberdade Só e passa à pano. verdade. Hoje você ultrapassou os limites. Golpista, Vai, Romar. socialista e É comunista. o seguinte, só para ilustrar, quem quiser saber mais sobre como é golpe de verdade, procura aí outubro de 1917, quando os bolcheviques tomaram aí o Palácio de Inverno em São Petersburgo e depois mataram toda a família, mataram inclusive criança. É uma boa pesquisa para você fazer, só para ilustrar aqui o que é golpe de verdade. Pesquisa também, olha, 23 de julho de 53, né? Tá completando aí 50 anos aí, ó, o ataque no quartel de Moncada. 1/1 de 59, vitória dos guerrilheiros sobre Fulgêncio Batista. E no dia 8, Fidel chega em Havana. Dá uma pesquisada. Isso daí realmente é golpe de verdade. Não sei o que eu tô falando, não. Isso é a história. É a história. Fica difícil falar alguma coisa depois do que o Negão colocou muito bem, a Carla expressou muito bem. É só para ilustrar você que tá assistindo a gente aí. Tenha curiosidade, pesquisa a história para ver o que é golpe de verdade. Isso, Olha, pesquisa governo comunista, socialista. Exatamente. Pesquisa Pinochet, pesquisa 64. Pode pesquisar, pode pesquisar. Obviamente que 64 surgiria a mesa. Obviamente que 64 surgiria a mesa. Pesquisa. Mas é bom Pergunta às destacar... pessoas que viveram na época do regime militar, o que elas Exatamente. acham da época. Gente, passa Pergunta. pra ditadura. Pergunta. Não, em detalhe, hein? Ditadura. Em detalhe. Passa pano. Ditadura é o que acontece Da nos ditadura que governos matou, comunistas e fato socialistas. histórico. Também. Que o Fato Lulinha é também. amiguinho deles. Calma, um de bom? cada vez. Fato Ó. histórico, 64 foi o vez, um de cada Congresso que vez. fez. 64 foi o estão muito Congresso que fez. nervosos. Não teve golpe nenhum. Não teve Um de golpe cada nenhum, vez. tá? Não teve golpe nenhum, tá bom? Isso é muito a fácil história. explicar. Olha aí que eu fico Seja feliz. fiel aos Muita fatos, ignorância, tá? muita ignorância. Gente, Seja Muita fiel aos ignorância de fatos. vocês que foram O doutrinados. Negão pediu uma Exatamente. parte aqui. E antes de entregar pro Negão, sabe o que eu fico feliz? Porque as pessoas não são burras. As pessoas são inteligentes e Algumas são são, conscientes. Sabe o infelizmente. que vai acontecer? As pessoas veem o despropósito que é isso. Porque não tem o que acusar, inventam. Não tem o que fazer, criam. Contanto que o Bolsonaro está aumentando, né? Exatamente. Isso Exato. cada vez mais está trazendo mais popularidade para o presidente atual. Exatamente. Porque as pessoas veem. Gente, ele foi sabatinado no Jornal Nacional porque ele falava palavrão. Porque, nossa, mas você falou canalha. Nossa, mas você entendeu? Tipo, Eu cara... posso xingar quem eu quiser, Nossa, meu você querido. falou... Eu posso xingar quem eu quiser. Posso xingar quem eu quiser. Posso xingar Close em quem mim, eu pessoal, quiser. close em mim. Aí a Vasconcelos ainda falou assim, senhor presidente, você disse que as pessoas iam virar um jacaré. Gente, virou hilário, virou hilário. Como vocês podem Porque fazer piada? as pessoas estão percebendo... expressão. Faz de novo a expressão, Ricardo. Assim, ó. Faz de novo. Olha o detalhe. Olha o detalhe. Delimitando pessoas Agora, não olha o conseguindo detalhe. respirar por Pra falta de dizer... oxigênio. Não. É uma coisa... Pra dizer o quanto é ruim Bolsonaro e ficava É em uma casa desonestidade até intelectual. sentir falta de ar. Uma Tava desonestidade muito intelectual. claro. Bolsonaro Eu quero tava criticando o nós Mandetta, temos- meu querido. Legal, um minuto pra você falar sobre esse Ó, tema. eu quero pedir emprestada a cola aqui do Leonardo. E vou pegar a frase que ele acha que foi a pior frase que ele disse até, que é uma frase golpista, não é? Você até separou aqui, ó. Essa foi a frase golpista. Não, vamos ler a frase golpista. Prefiro... Foi do José Curry, né? Que é um Ou foi baita- o do Ernesto? Não, foi o José Curry, Cury, né? que é um grande empresário. Beleza. Prefiro o golpe do que a volta do PT.
1 milhão de vezes. E com certeza ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil, como fazem com várias ditaduras pelo mundo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Qual frase é pior? Essa frase, essa frase que foi pega de um jeito ilegal, ou a frase que foi pega de um jeito legal, que a justiça pegou de um traficante dizendo assim: com esse governo, a gente não vai ter os mesmos o diálogo cabuloso, o diálogo cabuloso que a gente tinha com o outro governo. Aliás, com esse governo vai ser difícil, porque com o outro governo a gente tinha um diálogo cabuloso. Meu amigo, se não é... Como é que você falou até que você explicou essa frase? Isso é um crime! Não, ele usou um termo bonito, uma frase golpista. Sim. Se você de uma escuta autorizada ali, de uma escuta, você ouvir de um traficante que no governo antigo você tinha um diálogo cabuloso, se isso não é golpista, então como que essa daqui pode ser só num grupo de WhatsApp que ninguém tava combinando nada? Golpista, por que seria golpista? É um traficante dizendo que ele tinha diálogo com o governo. Um traficante X dizendo que tem diálogo. Eu posso dizer aqui que eu também tinha diálogo com o governo, que o Bolsonaro me paga. Isso é uma verdade. Eu posso dizer que eu prefiro um traficantezinho. Um traficantezinho diz que tinha envolvimento com o PT. Não existe traficantezinho. Eu posso dizer, ó, Bolsonaro deposita mesada na minha conta. Qualquer traficante. Não, abre aqui, gente. Abre a tela. Abre a tela aqui. Pelo amor de Deus. Abre a tela aqui. É uma desonestidade intelectual. Você tá ofendendo um monte de gente que sofre de problema de droga. Quantas famílias sofrem de problema de droga? Por causa de comentários como o do Leonardo. Por causa de comentários como o do Leonardo, que eu sou tão a favor da liberdade de expressão. É isso aí. Aonde que a gente ouviu que era um traficantezinho? Vamos lá, gente. Olha isso. E o que isso prova? Que tem algum gente, é uma coisa de doido isso. O tempo acabou. Malabarismo que eles fazem. Mas antes de ir embora, vocês sabem que hoje é o meu último dia aqui no Linha de Frente. Eu quero me despedir dessa mesa maravilhosa. Eu quero me despedir da direção. Agradecer ao Tutinho, agradecer a Mariana. Vamos aumentar seu salário, nós vamos aumentar seu salário. Me permitiram ajudar mandem Pix, na criação desse programa. Ricardo. Fico muito feliz. Vou entregar, inclusive, todos os dias aqui para a grande jornalista Carla Secato. Não. E vocês vão me ver em breve no mais um podcast. Não sairei da Jovem Pan, mas toda sexta-feira estarei no mais um podcast. Aqui. Pessoal, Linha de Frente com vocês agora durante a semana em breve. Até mais, pessoal! Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.